Apresentação do Revit 2024, ambiente de projeto. Automação de projeto, apresentado por Elielto da Silva Pinho, professor Jacques Sartre Andrade. O tópico dessa apresentação vai passar pela introdução, história e evolução do Revit, novidade do Revit 2024, principais recursos de arquitetura, recurso do sistema MAP e recurso de estrutura, conclusão e perspectivas futuras. O software Revit 2024 é uma ferramenta fundamental na engenharia contemporânea, oferecendo recursos avançados para o projeto, documentação e colaboração multidisciplinar. Sua história e evolução estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento da tecnologia BIM e às demandas crescentes por eficiência e inovação no setor. Nesse contexto, é essencial compreender o impacto do Revit na prática da engenharia e as perspectivas para o futuro da plataforma. O software Revit desempenha um papel crucial na engenharia moderna, permitindo a modelagem de informações da construção da forma integrada e colaborativa. Sua importância se reflete na otimização de processos de projeto, na melhoria da eficiência e na capacidade de realizar análises avançadas. Além disso, o Revit impacta diretamente a qualidade e a precisão da documentação de projetos, influenciando positivamente o desempenho dos profissionais e das equipes de engenharia. A história e evolução do Revit. Em 1997, o software Revit teve a origem com a empresa Charles River Software em 1997. Antes de ser adquirido pela Autodesk em 2002, desde então passou por várias versões, cada uma trazendo melhorias significativas. A versão 2024 representa um marco importante na evolução do software, com avanços em modelagem 3D, colaboração multidisciplinar e integração com tecnologias emergentes. Em 2002, as origens do Revit remontam à empresa Charles River Software, fundada por Leonid Reis e Wim Jurgens em 1997. O software foi concebido para superar as limitações dos programas do CAD convencionais, buscando integrar o processo do projeto de arquitetura e engenharia. Essa abordagem é inovadora, logo chamou a atenção da Autodesk, que adquiriu a empresa e seu software em 2002. A versão 2024 do Revit traz inovações essenciais para aprimorar a modelagem 3D, oferecer maior colaboração multidisciplinar e integrar novas tecnologias, com melhorias na interface e ferramentas de desempenho. Essa versão visa atender às demandas crescentes da engenharia atual, como a integração com ferramentas de análise e simulação avançadas. Apresentação do ambiente de projeto no Revit 2024. No Revit 2024, o ambiente de projeto é apresentado de forma mais intuitiva e eficiente, possibilitando uma experiência de usuário otimizada. As ferramentas de modelagem e colaboração foram aprimoradas, tornando o processo de criação do projeto mais fluido e interativo. Além disso, a integração com outras disciplinas de engenharia foi aprimorada, permitindo uma colaboração multidisciplinar mais eficiente. A interface do Revit 2024 foi desenhada para fornecer uma melhor organização das ferramentas principais, tornando a navegação mais fácil e agradável. Novas funcionalidades foram adicionadas para agilizar o processo do projeto, incluindo opções de personalização de interface de acordo com a preferência do usuário, facilitando a realização das tarefas cotidianas com mais eficiência e produtividade. Modelagem 3D
e colaboração multidisciplinar. Com relação à modelagem 3D, o Revit 2024 oferece ferramentas mais avançadas e precisas, possibilitando a criação de projetos mais detalhados e realistas. Além disso, a colaboração multidisciplinar foi aprimorada com a implementação de recursos de compartilhamento em tempo real, adquirindo que engenheiros de diferentes especialidades trabalham em conjunto de forma mais integrada e eficiente. Novidades no Revit 2024. Tem um tema escuro para tabelas, aprimoramento de opção base. O plano superior foi adicionado com uma opção de base de elevação durante a edição de forma. Exportar padrões de preenchimento, exporte padrões de desempenho e de modelo para um arquivo PET. Simplificar a topografia, ideia da comunidade. Reduza o número de pontos usados para gerar elementos de sólidos topográficos. Estilos visuais na visualização do tipo. Para visualizar melhor como um elemento é exibido no modelo, explique um estilo visual ao elemento da caixa de diálogo propriedades. Novidades no Revit 2024. O posicionamento automático de identificadores para anotações de múltiplos vergalhões. É possível posicionar anotações de múltiplos vergalhões mais rapidamente com o identificador orientado em paralelo à linha da cota, em um deslocamento especificado. Assegure-se que selecionar a posição está desativada no guia Anotar Painel. Identificador. Vergalhão múltiplo. Modificar anotações de múltiplos vergalhões alinhada ao painel identificador. As anotações de múltiplos vergalhões são posicionadas com 2 cliques e o identificador é automaticamente posicionado e alinhado com a linha da cota. Edição intuitiva dos comprimentos dos segmentos de vergalhões. Edite os comprimentos dos segmentos de vergalhões diretamente na tela, em vistas 2D ou 3D, para facilitar o detalhamento dos vergalhões. Comprimentos dos segmentos são exibidos de acordo com a definição da família de forma de vergalhões e são arredondados de acordo com as configurações de arredondamento da armadura do projeto. No Revit 2024, o Revit suporta o tema escuro para a interface de usuário do primeiro nível, incluindo a paleta de propriedades, o navegador do projeto, a barra de opções e barra de controle de vista e a barra de status. É possível também definir o tema da área de desenho, tela, como escuro ou claro, tanto na faixa de opções quanto na caixa de diálogo. Para alterar a configuração do tema, clique na guia Arquivo, opções Guia, Cores, Tema ativo de IU. Para definir o tema da área de desempenho, como claro ou escuro, clique na guia Arquivo, opções Guia, Cores, Esquema, Cores de tela. É possível alterar o tema na área de desenho atual, na faixa de opções, usando o tema de tela, na guia Vista, e o tema desejado, claro ou escuro. Os elementos de sólidos topográficos representam a topografia e as condições do terreno do modelo. Os sólidos topográficos são criados com base em arquivo CAD ou CSV importados. Também é possível criar um sólido topográfico desenhando um limite e adicionando pontos de elevação dentro do limite. Os sólidos topográficos oferecem suporte a padrões de superfície ou de material atribuído e pode ser cortado de outra geometria do modelo. Principais recursos: aprimoramento de navegação no navegador de projeto. Use Ctrl+Rolagem mais rolagem para efetuar o zoom no conteúdo do navegador do projeto. Após uma pesquisa, use as teclas de seta para mover para cima, para baixo, nos resultados de pesquisa.
Use o teclado ou o mouse para o navegador do projeto. Pressione o Ctrl mais rolagem para efetuar o zoom no conteúdo do navegador do projeto. Ao executar uma pesquisa, use a tecla de seta para cima, para baixo e alterar a seleção. Pressione Enter para abrir as vistas selecionadas. Principais recursos: estilos visuais na visualização do tipo. Para visualizar melhor como um elemento é exibido no modelo, aplique um estilo visual ao elemento na caixa de diálogos. Propriedades do tipo. Use o controle no canto inferior esquerdo do painel de visualização da caixa de diálogo propriedades do tipo para alterar o estilo visual da visualização. Principais recursos: exportar padrões de preenchimento. É uma novidade da versão 2024.1. Exporte padrões de desempenho e de modelo do modelo para um arquivo PET. Na caixa de diálogos, padrões de preenchimento que é possível acessar no guia Gerenciar. Selecione um padrão ou vários padrões para exportar para um arquivo PET. O arquivo exportado contém as definições dos padrões de cada padrão selecionado, os padrões de desenho e os padrões de modelo a serem exportados para arquivos separados. Recursos de arquitetura. Simplificar a topografia. É uma novidade da versão 2024.1. Reduz o número dos pontos usados para gerar elementos de sólido topográfico. Quando você simplifica um sólido topográfico, o número de pontos usados é reduzido. Especifica o número de pontos a serem mantidos quando o sólido topográfico for simplificado. Reduzir o número de pontos usados reduz a sobrecarga computacional e pode aumentar o desempenho do sistema. Quando os sólidos topográficos são exibidos, confirme se a redução de pontos não afeta a precisão ou as condições específicas necessárias para a topografia. Essa aqui é uma imagem do exemplo. Recurso de arquitetura, estilo visual de texturas. Use o novo estilo visual de textura para aplicar a textura de materiais de renderização sem efeito de iluminação. É possível controlar a exibição do modelo com estilo visual. Para salvar a vista 3D com um estilo visual aplicado em uma vista 3D, clique em Mais na barra de navegação. O Steering Wheel é exibido na área de desenho. Clique no botão direito do mouse na Steering Wheel e clique em Salvar vista. Insira um nome para a nova vista 3D e clique em OK. A nova vista é exibida no navegador de projeto em vista 3D. Recurso de arquitetura, aprimoramento da edição de forma de linha de visão, né? Use o controle de posicionamento na guia contextual para controlar a elevação da linha de divisão ao editar a forma dos elementos. A elevação de uma linha de divisão é controlada enquanto é posicionada. Os controles na guia contextual definem a referência usada para a elevação da linha de divisão. Ao longo da superfície, a linha de divisão é adicionada em relação à superfície. O valor exibido próximo ao recurso relata a elevação da superfície. Com base na configuração base da elevação, a linha é adicionada usando o valor de deslocamento da superfície. Absoluto: a linha de divisão é adicionada com base no valor da elevação. O valor exibido próximo ao cursor relata a elevação da superfície com base na configuração base da elevação. Após a referência ser selecionada, defina o valor da elevação ou deslocamento para estabelecer a posição da linha de divisão. Recurso do sistema métrico: criar modelo analítico de energia por elementos em uma vista 3D.
Colunas. Durante a criação do modelo analítico de energia, as colunas são tratadas como outros elementos de construção para criar superfícies analíticas. No entanto, dependendo do seu tamanho e geometria detalhada, as colunas podem ser relevantes para a simulação de energia. No exemplo a seguir, as colunas externas formam uma parte razoável das paredes externas. No entanto, as colunas internas reduzem a área do piso utilizáveis, o que afeta os outros dados de energia, como a iluminação e a densidade da potência do equipamento. A extensão na qual as colunas são contadas depende da natureza e do tamanho das colunas e das configurações e resolução do espaço analítico. Aqui é a imagem do exemplo. Recurso de estrutura: dividir com intervalo para esqueletos e colunas estruturais. Use as ferramentas dividir elemento e dividir com intervalo em todos os esqueletos. As colunas estruturais para obter uma modelagem mais rápida em vários cenários que requerem divisão. Esse elemento inclui colunas, vigas e contraventamentos. Parâmetro de forma de corte estrutural em identificadores. Use o parâmetro de forma de corte estrutural para personalizar as legendas dos identificadores de esqueleto estrutural. Os parâmetros de forma de corte estão disponíveis para todos os esqueletos da coluna estrutural. Como o Revit auxilia engenheiros na atualidade? O Revit auxilia engenheiros na atualidade fornecendo uma plataforma integrada e colaborativa que permite a criação de projetos de maneira eficiente e precisa. Com suas ferramentas avançadas de modelagem e documentação, o software agiliza o processo de desenvolvimento de projetos, melhorando a produtividade e a qualidade do trabalho. Além disso, o Revit oferece recursos para análise avançada de simulações, contribuindo para a tomada de decisões fundamentadas e a otimização de desempenho dos projetos. Análise de simulação avançadas. Com o Revit, os engenheiros têm a capacidade de realizar análises avançadas, como análise estrutural e de desempenho energético, permitindo a verificação precisa e a otimização de projetos. Além disso, o software possibilita simulações para avaliar o impacto de diferentes cenários, contribuindo para a tomada de decisões embasadas e a melhoria do projeto em integração com outras plataformas e tecnologia emergente. O Revit se destaca pela sua capacidade de integração com as outras plataformas e tecnologia emergente, como a realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA). Essas integrações abrem novas possibilidades para visualização e colaboração de projetos, aprimorando a comunicação entre equipe e cliente e proporcionando uma experiência mais imersiva e interativa. Conclusões e perspectivas futuras. Em conclusão, o software Revit 2024 representa um marco na engenharia, oferecendo recursos avançados para a modelagem e colaboração multidisciplinar. Além da eficiência no projeto, um processo de projeto e documentação com a constante evolução do software, é possível vislumbrar um futuro promissor, com ainda mais integrações com outras plataformas e tecnologias emergentes, tornando o Revit ainda mais essencial para os engenheiros. As perspectivas futuras são a de continuidade e inovações e aprimoramento que continuarão a impactar positivamente a engenharia. E assim termina minha apresentação. Muito obrigado.